A lavadeira foi demitida por roubo, e o milionário da mansão lhe fez uma pergunta. A resposta dela fez ele cair de joelhos. O sol despontava tímido sobre Vila Esperança, tingindo os telhados humildes com um tom dourado. A casa de Ana Clara, pequena e simples, parecia acordar junto com ela. O aroma de café recém-coado se misturava ao som dos primeiros pássaros que cantavam nos arredores, trazendo uma sensação breve de tranquilidade àquela manhã fria. Apesar disso, o clima dentro da casa era marcado pela preocupação. Dona Marta, sua mãe, tossia ao fundo, um som rouco que parecia ecoar pela sala modesta. Ana Clara se levantou antes do primeiro raio de sol, como fazia todos os dias. Seu olhar era sereno, mas carregava o peso de responsabilidades que muitas jovens de sua idade não conheciam. Enquanto ajeitava a mesa com xícaras lascadas e pão amanhecido, sua mente já planejava o dia que teria pela frente. Trabalhar na mansão dos Almeida exigia não apenas esforço físico, mas também paciência para lidar com as dinâmicas complicadas de seus patrões. "Filha, você já acordou?" A voz fraca de Dona Marta veio do quarto. Ana Clara correu para ver a mãe, sentada na beira da cama com um cobertor de lã desgastado sobre os ombros. "Sim, mãe. Estou aqui. Como você está se sentindo hoje?" "Ah, filha, igual aos outros dias. Não precisa se preocupar tanto comigo. Você já tem muito o que carregar." Ana Clara sentou-se ao lado da mãe e segurou suas mãos. "Não diga isso, mãe. Cuidar de você nunca será um peso." Os olhos de Marta se encheram de lágrimas, mas ela disfarçou com um sorriso. Ana Clara sabia que a saúde da mãe não era boa e que o dinheiro que ganhava como lavadeira mal dava para pagar os remédios. Ainda assim, fazia o possível para manter o ambiente leve, escondendo suas próprias preocupações para poupar Marta de mais sofrimento. Depois do café, Ana Clara saiu de casa empurrando sua velha bicicleta. O vento frio cortava seu rosto, enquanto ela pedalava pelas ruas estreitas de Vila Esperança. A cidade parecia dividir-se em dois mundos: o lado humilde, onde ela vivia, e o lado rico, representado pela mansão imponente dos Almeida. A mansão, cercada por jardins bem cuidados, era um contraste gritante com as casas simples e o cheiro de pão fresco das padarias do seu bairro. Na mansão, o trabalho começava cedo. A lavanderia era o território de Ana Clara, onde pilhas de lençóis, toalhas e roupas finas esperavam por suas mãos habilidosas. Ela se destacava entre os outros funcionários pela dedicação e pelo talento em lidar com tecidos delicados, o que lhe rendia elogios de colegas e até mesmo de Diogo Almeida, o proprietário da mansão. Diogo, um homem de meia idade, era conhecido por seu caráter reservado e sua atenção aos detalhes. Ele frequentemente passava pela lavanderia para observar Ana Clara trabalhando. Havia algo na serenidade da jovem que o intrigava, embora ele nunca tivesse expressado isso abertamente. "Ana Clara não é?" perguntou ele certa manhã, ao passar pelo corredor. "Sim, senhor", respondeu ela, com o olhar baixo. "Ouvi dizer que você é a melhor que temos aqui. Continue assim." Ana Clara apenas sorriu timidamente, voltando ao seu trabalho, por mais que o elogio de Diogo lhe trouxesse um pequeno orgulho. Ela sabia que precisava manter-se discreta, especialmente por causa de Liliane, a esposa do patrão. Liliane era uma mulher elegante e de temperamento difícil. Sua insegurança e obsessão por status a tornavam amarga e desconfiada. Ela via Ana Clara como uma ameaça, mesmo que a jovem nunca tivesse dado qualquer motivo para isso. Certa vez, ao passar pela lavanderia, Liliane lançou um olhar de desdém para Ana Clara, como se a mera presença dela fosse ofensiva. "Parece que todo mundo aqui gosta de você, não é?" disse Liliane com um sorriso forçado. "Só faço o meu trabalho, senhora", respondeu Ana Clara, tentando esconder o nervosismo. Liliane riu de forma irônica e foi embora sem dizer mais nada. Ana Clara sabia que aquela mulher era perigosa e que qualquer deslize poderia custar-lhe o emprego. Naquela noite, ao chegar em casa, Ana Clara desabafou com Marta. "Mãe, às vezes eu acho que não pertenço àquele lugar. A dona Liliane parece querer que eu desapareça de lá." Marta olhou para a filha com preocupação, mas também com firmeza. "Minha filha, não deixe ninguém te fazer sentir menos. Você é forte. Só siga em frente. Um dia tudo isso vai mudar." Essas palavras ecoaram no coração de Ana Clara, enquanto ela se preparava para dormir.
Apesar das dificuldades, ela tinha algo que Liliane jamais poderia tirar: a determinação de proteger sua mãe e construir um futuro melhor. No dia seguinte, o trabalho na mansão começou cedo, mas a tensão no ar parecia maior do que o normal. Diogo passou pela lavanderia mais uma vez e notou o semblante cansado de Ana Clara. "Tudo bem por aqui?" perguntou ele. "Sim, senhor. Apenas um dia longo", respondeu ela, sem querer demonstrar fraqueza. Diogo permaneceu ali por alguns instantes, observando-a em silêncio, antes de seguir seu caminho. Ana Clara, por sua vez, sentia que algo estava prestes a mudar. Ela não sabia o quê, mas carregava no peito uma sensação de que o destino estava apenas começando a traçar um caminho inesperado. O céu de Campos do Jordão tinha um tom cinzento naquela manhã, e o vento gelado que soprava pelas montanhas trazia consigo um presságio de mudança. Ana Clara chegou à mansão com os ombros encolhidos pelo frio, mas como sempre, com a mente focada no trabalho. Cada dia ali era uma mistura de oportunidade e tensão, mas ela sabia que não podia se dar ao luxo de falhar. Dona Marta dependia dela, e isso era razão suficiente para ignorar qualquer desconforto. A mansão dos Almeida era um universo à parte, os jardins meticulosamente podados, as janelas enormes de vidro impecável e a decoração luxuosa faziam Ana Clara sentir que pisava em um território onde não pertencia. Ainda assim, aquele lugar tinha uma estranha familiaridade para ela, algo que ela não conseguia explicar. Cada corredor, cada sala, parecia-lhe sussurrar histórias que ela não conhecia, mas que de alguma forma estavam ligadas a ela. Enquanto dobrava uma pilha de toalhas na lavanderia, Ana Clara ouvia os passos apressados e os murmúrios de outros funcionários. Liliane estava particularmente inquieta naquele dia. Sua voz alta ecoava pelos corredores, dando ordens e reclamando de tudo. "Esse lugar está um caos. Será que ninguém consegue fazer nada direito?" gritava ela, enquanto subia as escadas com um vestido nas mãos. Ana Clara suspirou, tentando ignorar a tensão. Mas os passos de Liliane pararam bruscamente perto da porta da lavanderia, e Ana Clara sentiu a presença da patroa antes mesmo de erguer os olhos. "Ana Clara, venha cá", disse Liliane com um tom que misturava desprezo e falsa cordialidade. Ana Clara se aproximou hesitante, limpando as mãos no avental. "Sim, senhora." Liliane segurava um vestido longo, feito de um tecido tão fino que parecia deslizar pelos dedos. "Este vestido precisa estar impecável para o jantar desta noite. Não quero nenhuma mancha, nenhum defeito. Está claro?" "Sim, senhora. Pode deixar comigo." Liliane lançou um último olhar avaliativo para Ana Clara antes de sair. A jovem segurou o vestido com cuidado e voltou para o trabalho, sem imaginar que aquela peça seria o início de uma grande confusão. Naquela tarde, enquanto organizava as roupas recém-lavadas, Ana Clara ouviu vozes vindas da sala de estar. Liliane e Diogo discutiam, mas como sempre, ele mantinha um tom calmo, enquanto ela parecia cada vez mais exaltada. "Você anda muito distraído ultimamente, Diogo. Não percebe como essa gente está tomando liberdades demais?" reclamava Liliane. "Não sei do que você está falando. O que exatamente você quer dizer?" Diogo respondeu impassível. "Eu quero dizer que você deveria prestar mais atenção nas pessoas que entram e saem da sua casa. Algumas não são tão inocentes quanto parecem." Ana Clara se sentiu desconfortável ao ouvir aquelas palavras. Era impossível não imaginar que Liliane estava falando dela. Ela continuou trabalhando, tentando ignorar a conversa, mas a sensação de estar sendo observada não a abandonava. Mais tarde, quando o sol já estava se pondo, Ana Clara pegou sua bicicleta e voltou para casa. O caminho pelas ruas sinuosas era uma mistura de cansaço físico e inquietação mental. Dona Marta a esperava com a mesma expressão calorosa, mesmo que a saúde continuasse frágil. "Como foi o trabalho hoje, filha?" perguntou Marta, enquanto Ana Clara aquecia um pouco de sopa no fogão. "Igual aos outros dias, mãe. Mas a dona Liliane parece estar mais nervosa do que o normal. Eu sinto que ela não gosta de mim." Marta ficou em silêncio por um momento, olhando para a filha com uma mistura de preocupação e algo que parecia ser medo. "Ana, se um dia as coisas ficarem difíceis, você sabe que pode contar comigo, não sabe?"
disse Marta com a voz trêmula. Claro, mãe. Mas por que está dizendo isso agora? Só uma sensação. Às vezes o passado volta para nos assombrar, e eu só quero que você esteja preparada. Ana Clara não entendeu completamente as palavras da mãe, mas não insistiu. Marta sempre tinha uma forma misteriosa de falar, como se soubesse mais do que dizia. Depois do jantar, Ana Clara foi para a cama, mas seu sono foi interrompido por um sonho estranho. No sonho, ela estava na mansão, mas não como funcionária. Ela caminhava pelos corredores como se fosse dona do lugar, e a voz de uma mulher a chamava ao longe, sem que ela pudesse entender o que dizia. Acordou com o coração acelerado, mas sem conseguir lembrar de mais nada. Na manhã seguinte, ao voltar para a mansão, Ana Clara sentiu um clima diferente. Liliane estava mais contida, mas havia algo de inquietante no jeito como ela observava tudo. A rotina seguiu normalmente até que, perto do final do dia, Ana Clara percebeu que o vestido que Liliane havia deixado com ela estava desaparecido. Procurou por toda a lavanderia, mas não encontrou. A ansiedade tomou conta. Liliane apareceu minutos depois, com um olhar frio e calculista. Onde está meu vestido? Perguntou com a voz cortante. Ana Clara gaguejou, sem saber o que dizer. Algo estava prestes a acontecer, e ela sentia que não seria bom. Ana Clara sentiu o coração disparar. O olhar de Liliane era afiado como uma lâmina, cortando o ar pesado da lavanderia. O vestido havia desaparecido, e ela não tinha ideia de onde poderia estar. Tentando manter a calma, ela respirou fundo e respondeu com um fio de voz. Senhora, eu deixei o vestido pendurado aqui. Não sei o que aconteceu. Não sabe. Liliane cruzou os braços, inclinando-se ligeiramente para a frente, como se analisasse cada movimento de Ana Clara. É curioso, não acha? Um vestido tão caro simplesmente some e ninguém sabe de nada. A voz dela era carregada de sarcasmo. E Ana Clara sabia que qualquer resposta só agravaria a situação. Tentando evitar um confronto, começou a revirar a lavanderia, vasculhando cada canto à procura do vestido. A pressão de Liliane, no entanto, não diminuía. Não se incomode, disse Liliane, em um tom aparentemente calmo, mas carregado de veneno. Tenho certeza de que vamos encontrar esse vestido em algum lugar apropriado. Antes que Ana Clara pudesse responder, Liliane saiu da lavanderia, deixando a jovem sozinha e assustada. Ela sabia que algo estava errado. A patroa sempre demonstrava desprezo por ela, mas naquele dia parecia diferente, como se já tivesse tudo planejado. Ana Clara terminou o turno com a cabeça cheia de dúvidas, a caminho de casa, pedalando por ruas já escuras. Tentou juntar as peças do que estava acontecendo. Nada fazia sentido. O vestido sumido, as acusações veladas de Liliane, o clima estranho na mansão, tudo parecia uma armadilha. Ao chegar em casa, encontrou Dona Marta deitada, tossindo mais do que o habitual. Ana Clara correu para ajudá-la, trazendo água e os remédios que haviam sobrado. Mãe, você precisa melhorar. Estou tão preocupada com você. Eu fico preocupada com você, minha filha, disse Marta, segurando a mão da jovem. Você anda tão tensa ultimamente. Ana Clara hesitou antes de responder, mas acabou contando o que havia acontecido na mansão. Marta ouviu com atenção, franzindo a testa a cada detalhe. Essa mulher, Liliane, começou Marta, com a voz enfraquecida. Ela não é confiável. Você precisa tomar cuidado, Ana. Eu sei, mãe, mas o que posso fazer? Ela tem poder, e eu sou só uma funcionária. Marta segurou a mão da filha com força. Nunca diga que você é só alguma coisa. Você é mais forte do que imagina. No dia seguinte, Ana Clara voltou à mansão decidida a manter a cabeça erguida. Não importava o que Liliane planejasse. Ela estava determinada a provar sua inocência. Mas a situação saiu de controle assim que ela cruzou a entrada principal. 2 seguranças se aproximaram, acompanhados por Liliane, que tinha um sorriso satisfeito no rosto. A senhorita Ana Clara, precisamos falar com você, disse Liliane, com teatralidade. Claro, senhora. O que está acontecendo? Respondeu Ana Clara. Tentando esconder o nervosismo, Liliane puxou um vestido da bolsa que segurava, revelando o mesmo modelo que havia desaparecido. Ele estava amassado e sujo, como se tivesse sido escondido às pressas.
Isso estava na sua bolsa, Ana Clara. Quer explicar? O choque foi imediato. Ana Clara piscou várias vezes, incapaz de processar o que ouvia. Na minha bolsa, isso não é possível. Eu nunca pegaria nada daqui. É mesmo. Liliane arqueou as sobrancelhas, olhando para os funcionários que haviam se reunido para assistir à cena. Então, como explica isso? Ana Clara sentiu as lágrimas brotarem, mas se recusou a chorar, respirando fundo. Encarou Liliane diretamente nos olhos. Eu não sei como isso foi parar na minha bolsa, mas não fui eu quem colocou. Que conveniente, retrucou Liliane, cruzando os braços. É sempre assim, não é? As pessoas como você sempre têm uma desculpa. A humilhação era insuportável. Todos os olhares estavam sobre ela, julgando-a sem piedade. Diogo apareceu no corredor naquele momento, atraído pela comoção. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele com a testa franzida. Liliane se aproximou do marido com a expressão de quem estava profundamente ofendida. Esta garota, que você tanto elogia, foi pega roubando. Veja você mesmo. Ela entregou o vestido a Diogo, que olhou para Ana Clara, confuso. Isso é verdade? Perguntou ele. Não, senhor, eu nunca faria isso. Não sei como esse vestido foi parar na minha bolsa. Diogo observou Ana Clara por um momento. Ela parecia sincera, mas a evidência era difícil de ignorar. Liliane, temos certeza de que foi ela? Perguntou cauteloso. Absoluta, respondeu Liliane, cortante. E se você não tomar uma atitude, vai dar a ela a liberdade de fazer isso de novo. Diogo suspirou, visivelmente desconfortável. Ele não queria acreditar que Ana Clara seria capaz de algo assim, mas sentia-se pressionado pela situação. Ana Clara, acho que o melhor é você ir para casa hoje. Precisamos resolver isso de forma adequada. As palavras eram diplomáticas, mas a mensagem era clara. Ela estava sendo demitida. Ana Clara sentiu as pernas tremerem, olhando para Liliane e depois para Diogo. Finalmente encontrou forças para falar. Tudo bem, senhor. Eu vou embora. Mas antes de sair, preciso dizer uma coisa. Ela respirou fundo, sentindo o peso do momento. Eu sou sua filha. Minha mãe sempre falou de você. O silêncio tomou conta do ambiente. O rosto de Diogo ficou pálido, como se tivesse levado um golpe inesperado. Ana Clara saiu correndo, deixando para trás um homem paralisado, uma patroa satisfeita e uma casa cheia de perguntas não respondidas. A noite havia caído sobre Vila Esperança, mas o sono não encontrava Ana Clara. As palavras que dissera a Diogo ecoavam em sua mente. Eu sou sua filha, minha mãe sempre falou de você. Era como se todas as suas emoções tivessem explodido de uma só vez. E agora restava apenas um vazio. Sentada na beira da cama, ela olhava para Dona Marta, que dormia profundamente, exausta após um dia difícil. Ana Clara sabia que, cedo ou tarde, teria que contar à mãe o que havia acontecido. Na mansão dos Almeida, a revelação de Ana Clara pairava como uma sombra. Diogo ainda estava sentado na poltrona do escritório, a mente girando entre dúvidas e lembranças. Ele pensava na época de sua juventude, quando conhecera Marta. A imagem dela, jovem e sorridente, voltou à sua mente como um raio. Eles haviam se amado intensamente, mas sua família nunca aceitou o relacionamento. Seu pai, um homem rígido e obcecado por status, forçou Diogo a seguir para o exterior com a promessa de construir uma carreira brilhante. Ao voltar para o Brasil anos depois, Marta já não estava em sua vida. Ele havia seguido em frente, ou pelo menos era o que acreditava, até que as palavras de Ana Clara o fizeram questionar tudo. Seria verdade. Ela poderia ser sua filha. E por que Marta nunca contou nada? Na manhã seguinte, Diogo tomou uma decisão. Ele precisava de respostas. Saiu de casa cedo, dirigindo até Vila Esperança. O contraste entre o luxo de sua vida e a simplicidade daquele bairro nunca pareceu tão gritante. Ao chegar à casa de Ana Clara, hesitou por um momento antes de bater na porta. O som de passos arrastados veio do outro lado, e quando a porta se abriu, ele viu Marta por um instante. Os dois ficaram imóveis, encarando-se. Marta parecia mais velha e fragilizada do que Diogo lembrava, mas o olhar dela era o mesmo, cheio de emoção e de algo que ele não conseguia decifrar. Marta,
Começou Diogo com a voz vacilante. Eu preciso falar com você. Ela segurou a porta, como se quisesse mantê-la fechada entre eles. Diogo, o que está fazendo aqui? Perguntou ela, com um tom que misturava surpresa e desconfiança. Ana Clara. Ela me disse algo ontem, algo que eu preciso entender. Marta fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças. Então, abriu a porta por completo e fez um gesto para que ele entrasse. A sala era simples, mas acolhedora. Diogo sentou-se no sofá pequeno, enquanto Marta permanecia de pé, segurando o encosto de uma cadeira. O silêncio entre eles era quase palpável. Ela disse que a minha filha... Marta, é verdade? Perguntou Diogo, finalmente quebrando o silêncio. Marta respirou fundo e sentou-se lentamente na cadeira. Sim, Diogo, ela é sua filha. As palavras pareciam pesar no ar. Diogo passou as mãos pelo rosto, tentando processar a informação. Por que você nunca me contou? Perguntou ele com a voz baixa, mas cheia de emoção. Porque você foi embora, Diogo. Seu pai deixou claro que eu não fazia parte dos planos para a sua vida. E quando descobri que estava grávida, já era tarde. Você estava em outro país, construindo sua carreira. O que eu poderia fazer? Diogo sentiu uma onda de culpa. Ele se lembrava da pressão de seu pai, das discussões sobre o futuro e do quanto se sentira impotente na época, mas nunca imaginara que havia deixado algo tão importante para trás. E por que deixar Ana Clara trabalhar na minha casa sem me dizer nada? Perguntou ele, tentando entender. Não foi escolha minha, respondeu Marta com firmeza. Ela precisava do trabalho, e você nunca notou quem ela era. Eu só queria protegê-la. Diogo olhou para Marta, e algo dentro dele começou a mudar. O ressentimento deu lugar à compaixão. Ele via agora o quanto Marta havia lutado sozinha para criar Ana Clara, e o quanto devia a ela. Marta, eu não posso mudar o passado, mas quero fazer parte do futuro dela, do seu também. Os olhos de Marta se encheram de lágrimas, mas ela permaneceu firme. Não é tão simples, Diogo. Ana Clara está magoada, e com razão, você precisa provar que está aqui para ficar, e não apenas porque se sente culpado. Diogo assentiu. Ele sabia que Marta tinha razão. Nada seria resolvido de um dia para o outro, mas ele estava determinado a recuperar o tempo perdido. Antes de sair, ele olhou ao redor da casa humilde. Cada detalhe parecia contar uma história de esforço e sacrifício. Ele se aproximou de Marta e disse: Vou pagar pelo seu tratamento, Marta. Isso é o mínimo que posso fazer agora. Ela hesitou, mas sabia que não poderia recusar. Aceitar aquela ajuda era aceitar que talvez, apenas talvez, Diogo estivesse realmente disposto a mudar. Enquanto Diogo saía, Ana Clara chegava de bicicleta, parando ao ver o carro estacionado em frente à casa. Quando desceu, seus olhos encontraram os de Diogo, e por um momento, o silêncio foi absoluto. O que você está fazendo aqui? Perguntou Ana Clara com a voz dura. Eu vim para entender, para consertar o que fiz, mas preciso que você me dê uma chance. Ana Clara não respondeu. Apenas entrou na casa, enquanto Diogo observava, esperando que o tempo lhe trouxesse uma oportunidade de reconquistar a confiança dela. Na mansão dos Almeida, o ambiente estava pesado. Desde a revelação de Ana Clara, Diogo não conseguia parar de pensar na jovem e em Marta. Ele sabia que precisaria fazer algo concreto para corrigir os erros do passado. Contudo, havia outra questão mais urgente. Liliane. Naquela manhã, Liliane se movimentava pela casa como uma tempestade. Esbanjando autoridade e descontentamento, os empregados andavam nas pontas dos pés, evitando qualquer confronto. Mas quando Diogo entrou no salão principal, decidido a confrontá-la, a tensão se tornou palpável. Liliane, podemos conversar, disse ele com um tom firme. Ela virou-se lentamente, os saltos ecoando no chão de mármore. Claro, meu querido. O que foi dessa vez? Respondeu com o sarcasmo habitual. Diogo não se deixou intimidar. Sobre Ana Clara. Eu sei o que você fez. Liliane levantou as sobrancelhas, fingindo surpresa. O que eu fiz? Está me acusando de alguma coisa, Diogo. Ele cruzou os braços, encarando-a diretamente. Eu sei que você armou tudo.
Plantou aquele vestido na bolsa dela para acusá-la de roubo. Por quê? Qual o seu objetivo? Liliane riu, um som que parecia mais nervoso do que genuíno. Objetivo, meu objetivo, Diogo, é proteger esta casa. Você é tão ingênuo que não percebe que pessoas como ela só estão aqui para tirar proveito. Pessoas como ela, repetiu Diogo com a voz carregada de indignação. Liliane, Ana Clara é minha filha. O sorriso de Liliane desapareceu instantaneamente. Ela piscou algumas vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. Sua filha, murmurou, quase sem fôlego. Isso é alguma piada. Não, Liliane, não é piada. É a verdade. E você, ao invés de agir com dignidade, escolheu humilhar e prejudicar alguém que já passou por tanto. Liliane parecia alternar entre o choque e a fúria. Ela começou a andar de um lado para o outro, gesticulando descontroladamente. Você só pode estar brincando. Diogo, agora vai me dizer que essa menina humilde, essa lavadeira, é fruto de algum romance patético do seu passado. Sim, é exatamente isso. E se você não consegue lidar com essa realidade, talvez seja melhor repensar seu lugar nesta casa, disse ele com um tom definitivo. Liliane parou de andar e o encarou, com os olhos faiscando de raiva. Você acha que pode simplesmente me descartar? Depois de tudo o que construímos juntos? O que construímos, Liliane? Um casamento baseado em aparências. Eu cansei disso. Não vou mais tolerar suas manipulações. Por um momento, o silêncio preencheu o salão. Liliane respirava pesado, tentando controlar a avalanche de emoções que a consumia. Ela sabia que sua posição estava ameaçada, mas também sabia que não sairia sem lutar. Se você acha que vai me expulsar assim tão fácil, está muito enganado, Diogo. Eu conheço seus segredos, suas fraquezas. Você não vai se livrar de mim. Diogo balançou a cabeça, exausto. Ele sabia que lidar com Liliane seria um desafio, mas estava decidido a proteger Ana Clara e Marta. Sem dizer mais nada, ele se afastou, deixando-a sozinha no salão. Enquanto isso, Ana Clara tentava seguir com sua rotina em Vila Esperança, mas as lembranças da mansão ainda pesavam em sua mente. Dona Marta notava o semblante abatido da filha e fazia o possível para confortá-la. Filha, você precisa acreditar que as coisas vão melhorar, disse Marta, segurando as mãos de Ana Clara. É difícil, mãe. Parece que tudo está desmoronando. Eu sei que é difícil, mas você não está sozinha. E agora que seu pai sabe a verdade, talvez ele consiga ajudar. Ana Clara não sabia o que pensar. Parte dela queria acreditar em Diogo, mas outra parte estava cheia de mágoa e desconfiança. Afinal, ele havia demorado tanto para reconhecer sua existência. Naquela tarde, enquanto limpava a pequena casa, Ana Clara ouviu o som de um carro parando na frente. Espiou pela janela e viu Diogo descendo do veículo. O coração dela disparou. Ele bateu à porta, e Marta foi quem atendeu. Diogo entrou com uma expressão séria, mas ao mesmo tempo carregada de determinação. Eu preciso falar com vocês, disse ele, sentando-se à mesa com as duas. Ana Clara cruzou os braços. Mantendo uma postura defensiva, o que você quer agora? Perguntou com um tom que misturava dor e frustração. Quero provar que estou aqui para fazer o certo, Liliane. Ela armou tudo para te prejudicar. Já tenho provas de que você não fez nada de errado. Ana Clara olhou para ele, incrédula. E você só percebeu isso agora? Eu errei, Ana Clara. Não posso mudar o que aconteceu, mas posso corrigir daqui para frente. Quero cuidar de vocês. Quero ajudar no tratamento da sua mãe e garantir que vocês tenham uma vida melhor. Marta segurou o braço da filha, como quem pede calma. Ana Clara respirou fundo, tentando absorver as palavras de Diogo. Era difícil para ela confiar, mas havia algo em sua expressão que parecia sincero. Você tem muito o que provar, Diogo, e eu não vou aceitar nada que venha só por culpa. Se você quer fazer parte das nossas vidas, terá que mostrar que está falando sério. Diogo assentiu. Ele sabia que as palavras não seriam suficientes. Precisaria de ações para conquistar a confiança de Ana Clara. Enquanto ele saía, Marta olhou para a filha com um sorriso esperançoso. Talvez ele realmente tenha mudado, Ana. Talvez.
Mas só o tempo vai dizer. Os dias que se seguiram foram como um redemoinho para Ana Clara. A visita de Diogo deixara marcas profundas em sua mente, trazendo uma mistura de esperança e ressentimento. Por um lado, ela desejava acreditar que ele realmente estava disposto a mudar e ajudar sua família. Por outro, a mágoa de anos de abandono e o preconceito que enfrentara na mansão não podiam ser apagados tão facilmente. Dona Marta, no entanto, parecia mais otimista. Desde que Diogo começara a arcar com os custos de seu tratamento, a saúde dela demonstrava sinais de melhora. A medicação, que antes era um luxo, agora estava ao alcance, e isso trouxe à casa um pouco mais de tranquilidade. Ana Clara, mesmo com o coração pesado, não podia negar que aquela ajuda era um alívio necessário. Uma tarde, enquanto Ana Clara lavava roupas no tanque improvisado do quintal, o som de um carro estacionando em frente à casa interrompeu seus pensamentos. Ela secou as mãos no avental e caminhou até o portão. Lá estava Diogo, com o mesmo olhar determinado que exibira da última vez. "Posso entrar?" perguntou ele, com uma leve hesitação na voz. Ana Clara abriu o portão sem dizer nada e o conduziu até a sala, onde Dona Marta descansava em uma poltrona. "Boa tarde, Marta", cumprimentou Diogo com um sorriso caloroso. "Diogo", respondeu ela, retribuindo o sorriso. "É sempre bom vê-lo." Ana Clara sentou-se em uma cadeira próxima, os braços cruzados, aguardando para ouvir o motivo da visita. Diogo percebeu o olhar desconfiado da filha, mas decidiu ir direto ao ponto. "Eu vim porque quero fazer mais do que pagar pelo tratamento de Marta", começou ele, ajustando o tom para parecer mais firme. "Quero ajudar vocês a recomeçar." Ana Clara arqueou as sobrancelhas, surpresa, mas não totalmente convencida. "Acha que dinheiro vai resolver tudo?" perguntou ela, com um toque de amargura. "Não, Ana Clara", respondeu Diogo, olhando diretamente para ela. "Não acho que dinheiro possa apagar os erros do passado, mas ele pode ajudar a construir um futuro melhor. E é isso que quero oferecer." Ele tirou um envelope da pasta que carregava e o colocou sobre a mesa. "Aqui estão os papéis que garantem que o tratamento de Marta será pago até ela estar completamente recuperada. Além disso, quero oferecer a vocês um lugar melhor para viver. Vocês podem se mudar para uma casa mais confortável, onde terão tudo o que precisam." Marta olhou para o envelope com os olhos marejados. Ela sabia que aquela oferta era sincera e que poderia melhorar significativamente suas vidas. No entanto, esperou pela reação da filha. Ana Clara ficou em silêncio por alguns segundos, as palavras de Diogo ecoando em sua mente. Ela não queria parecer ingrata, mas também não queria que ele pensasse que podia comprar o perdão delas. "Não sei se estou pronta para aceitar tudo isso, Diogo. É muita coisa de uma vez." "Eu entendo", respondeu ele com um suspiro. "E não espero que você confie em mim imediatamente, mas por favor, pense nisso. Quero que vocês tenham o melhor." Marta segurou a mão da filha e disse com suavidade: "Ana, às vezes, aceitar ajuda também é um ato de força." Ana Clara olhou para a mãe e viu nos olhos dela uma mistura de esperança e fragilidade. Ela sabia que a saúde de Marta dependia daquela oportunidade. Por fim, respirou fundo e assentiu. "Está bem, vamos aceitar a sua ajuda, mas quero deixar claro que isso não apaga o que aconteceu. Ainda tem muito a provar." Diogo assentiu, aliviado. Ele sabia que essa era apenas a primeira etapa de um longo processo de reconciliação. Mas sentiu-se grato por ela estar disposta a dar um pequeno passo. Na manhã seguinte, Diogo retornou para acompanhá-las até a nova casa. Era uma casa simples, mas espaçosa e aconchegante, localizada em um bairro mais próximo do centro. Ana Clara ficou surpresa ao ver que cada detalhe parecia ter sido pensado para oferecer conforto. Um quintal com espaço para Marta se sentar ao ar livre, uma cozinha equipada e um quarto só para Ana Clara, algo que ela nunca teve antes. "Espero que gostem", disse Diogo enquanto Marta explorava o espaço com um sorriso tímido. "É mais do que poderíamos imaginar", respondeu Marta, emocionada. "Obrigada, Diogo." Ana Clara observava em silêncio, ainda tentando processar a mudança repentina em suas vidas. Ela sabia que era uma oportunidade única, mas também sentia um peso no coração. Aceitar aquilo significava abrir mão de parte de sua mágoa, e isso não era fácil.
Diogo notou o semblante pensativo da filha e aproximou-se com cautela. Ana Clara, sei que estou pedindo muito ao esperar que você confie em mim, mas quero que saiba que estou aqui para o que você precisar. Não vou desistir de reconquistar sua confiança. Ela respirou fundo, tentando conter as emoções. Vamos ver, Diogo. Só o tempo vai dizer se você está mesmo falando sério. Ele assentiu, respeitando o espaço dela. Para Diogo, aquele momento não era uma vitória completa, mas um começo. E, para Ana Clara, era a chance de descobrir se ele realmente poderia ser o pai que ela nunca teve. Os primeiros dias na nova casa trouxeram um misto de alívio e incerteza para Ana Clara. Dona Marta parecia mais confortável e animada, aproveitando a tranquilidade de um ambiente que finalmente oferecia dignidade. Ainda assim, Ana Clara não conseguia se livrar do peso que carregava no coração. Apesar de tudo o que Diogo havia feito, havia uma ferida profunda que o tempo não curaria tão rápido. Na manhã de um dia frio e ensolarado, enquanto Ana Clara preparava o café, ouviu Marta tossir no quarto, correu para ajudá-la e encontrou a mãe sentada na cama, segurando um envelope nas mãos. "O que é isso, mãe?" perguntou Ana Clara, olhando para o envelope já aberto. Marta hesitou por um momento antes de responder. "É uma carta do hospital. Parece que eles aprovaram um novo tratamento para mim. Diogo já providenciou tudo." Ana Clara ficou em silêncio por um momento, absorvendo a notícia. Por mais que ainda guardasse desconfianças em relação ao pai, não podia negar que ele estava sendo consistente em suas ações. "Isso é bom, mãe. Talvez finalmente as coisas comecem a melhorar." Marta sorriu, mas o sorriso logo deu lugar a uma expressão preocupada. "E você? Filha, como está se sentindo com tudo isso?" Ana Clara suspirou, sentando-se ao lado da mãe. "Eu não sei, mãe. É estranho. Às vezes, parece que ele realmente quer consertar as coisas, mas ao mesmo tempo, eu não consigo esquecer como foi difícil crescer sem ele." Marta acariciou o rosto da filha com ternura. "Eu entendo, minha filha, e você tem todo o direito de se sentir assim, mas talvez seja a hora de abrir um pouco o coração. Às vezes o perdão é mais para nós mesmos do que para os outros." Ana Clara refletiu sobre as palavras da mãe. Enquanto saía para dar uma volta pelo bairro, precisava organizar os pensamentos e encontrar alguma clareza. Durante o passeio, viu um carro preto estacionado na frente de sua casa e reconheceu imediatamente. Era Diogo. Ao entrar, encontrou-o sentado na sala com Marta, discutindo algo em tom baixo. "O que está acontecendo?" perguntou Ana Clara, interrompendo a conversa. Diogo levantou-se, ajustando o paletó com nervosismo. "Ana Clara, eu descobri algo sobre o que aconteceu na mansão. Precisamos conversar." "Estou ouvindo", respondeu ela, cruzando os braços em uma postura defensiva. Diogo respirou fundo antes de continuar. "Eu investiguei o desaparecimento do vestido, conversei com os funcionários e pedi acesso às câmeras de segurança. Tudo apontava para Liliane. Foi ela quem colocou o vestido na sua bolsa." Ana Clara não pareceu surpresa, mas seus olhos brilharam de indignação. "Eu sabia. Mas isso muda o quê, Diogo? Ela me humilhou na frente de todos. E você? Você acreditou nela?" "Eu sei, e não há desculpa para isso", disse Diogo, com a voz carregada de arrependimento. "Mas eu quero consertar as coisas. Quero limpar o seu nome e garantir que todos saibam a verdade." Ana Clara balançou a cabeça, tentando processar o que ele dizia. A raiva misturava-se com um sentimento de alívio, mas ela ainda não sabia se estava pronta para aceitar completamente a mudança de atitude de Diogo. "E o que vai fazer sobre isso?" perguntou ela. "Já comecei a tomar providências. Liliane está sendo confrontada com as evidências. E isso não vai terminar bem para ela, Marta", que até então ouvira a conversa em silêncio. Interveio com um tom calmo, mas firme. "Diogo, mais do que limpar o nome da Ana Clara, você precisa mostrar que está disposto a protegê-la daqui para frente. Essa menina enfrentou tanta coisa sozinha." "Eu sei, Marta, e não vou decepcioná-las novamente", prometeu Diogo, olhando de uma para outra. Naquela mesma tarde, Diogo retornou à mansão para enfrentar Liliane. O ambiente estava silencioso, quase sombrio, e ela o esperava no escritório, com um semblante desafiador. "Vejo que está muito sério hoje, Diogo."
O que foi agora? Perguntou Liliane, com um sorriso frio. Diogo colocou um pendrive sobre a mesa e cruzou os braços. Assista, e depois me diga o que acha disso. Liliane conectou o pendrive ao laptop e, ao ver as imagens das câmeras de segurança mostrando claramente ela plantando o vestido na bolsa de Ana Clara, sua expressão mudou de autoconfiança para pânico. Isso não é o que parece. Tentou justificar-se. Não minta para mim, Liliane. Você foi longe demais. Primeiro tentou destruir uma jovem inocente. E agora descobri que ela é minha filha. Não há mais lugar para você nesta casa. Liliane ficou imóvel, como se estivesse tentando assimilar o que acabara de ouvir. Sua filha, murmurou, incrédula. Sim, e eu vou fazer tudo para protegê-la, mesmo que isso signifique tirar você da minha vida. Liliane, percebendo que não havia mais saída, tentou apelar para o lado emocional. Diogo, nós somos casados. Você não pode simplesmente me expulsar assim. Estamos casados apenas no papel, Liliane. Nosso casamento acabou há muito tempo. E agora tenho provas suficientes para pedir o divórcio. Prepare-se para sair desta casa. Mais tarde, naquela noite, Diogo voltou à nova casa de Ana Clara e Marta. Ao entrar, encontrou ambas na sala, conversando tranquilamente. Ele sentou-se com elas, finalmente sentindo que uma parte do peso em seus ombros havia diminuído. Liliane não será mais um problema, disse ele. Simplesmente, Ana Clara o olhou por um momento, tentando decifrar sua expressão. E agora? Perguntou ela. Agora, começamos do zero. Juntos, apesar de ainda carregar dúvidas, Ana Clara não pôde deixar de sentir uma fagulha de esperança. Talvez, só talvez, fosse possível reconstruir o que um dia parecia perdido. O amanhecer trouxe um ar de tranquilidade para a nova casa de Ana Clara e Dona Marta. Pela primeira vez em anos, Marta parecia revigorada. O tratamento médico estava fazendo efeito. E isso dava a ambas um raro sentimento de esperança. Ana Clara, porém, ainda carregava a barreira emocional que mantinha entre ela e Diogo. Ele havia tomado atitudes concretas, mas o coração ferido dela ainda pedia cautela. Diogo, por outro lado, estava determinado a se reaproximar. Ele sabia que gestos grandiosos não seriam suficientes. Precisava de constância, de paciência. Naquele dia, decidiu visitá-las, carregando consigo não promessas, mas sua vontade de estar presente. Pai, disse Ana Clara, abrindo a porta e encarando-o. A palavra parecia estranha saindo de sua boca, mas ela havia decidido, ainda que de forma hesitante, começar a usá-la. Era um pequeno gesto que significava muito para ambos. Bom dia, Ana Clara. Trouxe algumas coisas para a sua mãe, respondeu ele. Levantando uma sacola com frutas frescas e alguns pães, ela o deixou entrar sem dizer nada. Marta, sentada no sofá com uma manta cobrindo os ombros, sorriu ao vê-lo. Diogo, que bom que veio, disse Marta, com sinceridade. Como está se sentindo, Marta? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela. Melhor, muito melhor. Esses últimos dias me fizeram acreditar que ainda há muito pelo que lutar, respondeu ela, lançando um olhar significativo para Ana Clara. Diogo assentiu, sentindo-se aliviado por vê-la mais animada. Virou-se para Ana Clara, que os observava à distância, sem se juntar à conversa. Ana Clara, gostaria de falar com você, disse ele. Ela hesitou por um momento, mas acabou assentindo. Vamos lá fora. A mamãe precisa descansar, sugeriu ela. Os dois saíram para o quintal, onde o sol da manhã aquecia o ar gelado. Diogo olhou para o chão por alguns instantes, como se estivesse escolhendo as palavras. E sei que ainda não confia em mim, e não espero que isso mude de um dia para o outro, começou ele. Mas quero que saiba que estou aqui para você, não importa o que aconteça. Ana Clara cruzou os braços, lutando para esconder a mistura de emoções que sentia. Eu quero acreditar, pai, mas não é fácil. Foram anos em que a gente precisou se virar sozinhas. Ver você agora querendo ajudar é bom, mas ao mesmo tempo estranho. Diogo assentiu, compreendendo. Eu entendo e respeito o que você sente, mas vou continuar tentando. Você é minha filha. Ana Clara, nunca vou desistir de você.
Aquelas palavras a atingiram de forma inesperada. Por mais que ainda houvesse um muro entre eles, algo dentro dela começou a se quebrar. Ela se permitiu um pequeno sorriso antes de responder. Obrigada por não desistir. Diogo retribuiu o sorriso, aliviado por perceber que, mesmo lentamente, algo estava mudando. Os dias passaram, e a presença de Diogo tornou-se cada vez mais frequente na vida de Ana Clara e Marta. Ele as ajudava com as despesas, trazia remédios para Marta e principalmente tentava criar momentos de convivência familiar. Ana Clara começou a se sentir mais à vontade, mas ainda mantinha uma certa distância emocional. Foi então que, em uma tarde ensolarada, Diogo fez uma proposta inesperada. Gostaria que vocês fossem morar comigo na mansão, disse ele. Enquanto ajudava Marta a organizar a cozinha, Ana Clara quase deixou cair o prato que segurava. O quê? Perguntou incrédula. Quero que vocês venham morar comigo. A mansão tem espaço de sobra, e vocês terão todo o conforto que merecem. Marta olhou para Ana Clara, hesitante. Não sei se isso é uma boa ideia. Diogo já nos ajudou tanto. Talvez isso seja pedir demais. Não é pedir, Marta. É algo que eu quero. Quero que esta família esteja completa. E quero que vocês sintam que fazem parte da minha vida, respondeu ele, com sinceridade. Ana Clara balançou a cabeça, tentando organizar os pensamentos. Eu não sei. Pai, é muita coisa para processar. Diogo aproximou-se dela, com um olhar compreensivo. Não quero pressionar vocês. Pensem com calma. Só quero que saibam que as portas estarão sempre abertas. Ana Clara permaneceu em silêncio, mas Marta, com um sorriso encorajador, segurou a mão da filha. Talvez essa seja a nossa chance de finalmente recomeçar. Naquela noite, Ana Clara refletiu sobre a proposta de Diogo. O convite era tentador, mas também carregado de memórias que ela preferia esquecer. A mansão, com toda a sua grandiosidade, era um símbolo das diferenças que sempre a separaram do pai. No entanto, talvez fosse a oportunidade de transformar aquele espaço em algo mais significativo. Na manhã seguinte, ela chamou Marta para uma conversa. Mãe, se isso significa tanto para ele, talvez devêssemos aceitar. Marta sorriu, aliviada. Eu sabia que você chegaria a essa decisão. Diogo está tentando, Ana. Ele merece uma chance. Poucos dias depois, Diogo foi até a casa delas para buscar a resposta. Quando Ana Clara o recebeu na porta, havia uma nova determinação em seu olhar. Vamos aceitar sua proposta, pai, mas com uma condição. Quero que isso seja sobre construir algo novo, não sobre tentar compensar o passado. Diogo assentiu, emocionado. Isso é tudo o que eu espero, ao cruzarem os portões da mansão. Ana Clara sentiu que algo dentro dela mudava. Pela primeira vez, aquele lugar não parecia tão distante. Talvez, finalmente, fosse possível chamá-lo de lar. Os primeiros dias de Ana Clara e Marta na mansão foram como entrar em um mundo completamente diferente. Os longos corredores, os móveis luxuosos e os jardins impecáveis contrastavam com a simplicidade da vida que ambas estavam acostumadas. Ana Clara, no entanto, mantinha os pés firmes no chão. Para ela, aquele lugar ainda carregava memórias do passado recente, das humilhações e da desconfiança. Diogo, por outro lado, fazia de tudo para que as duas se sentissem em casa. Ele reservou um quarto, com vista para o jardim para Marta, e outro para Ana Clara, decorado de forma simples, mas acolhedora. Mesmo assim, ele sabia que reconquistar a confiança de Ana Clara seria um caminho longo. Numa manhã ensolarada, Diogo a encontrou no jardim, cuidando de algumas flores. Ela parecia mais tranquila ali, cercada pela natureza. Essas flores são lindas, não acha? Perguntou ele, aproximando-se. Ana Clara se levantou, limpando as mãos sujas de terra. São. Minha mãe sempre dizia que as flores sabem como sobreviver às estações mais difíceis. Respondeu ela, sem olhar diretamente para ele. Diogo sorriu, mas havia algo em sua expressão que indicava que estava pensando em algo mais. Posso te contar uma história? Perguntou ele, depois de alguns segundos. Ana Clara hesitou, mas acabou assentindo. Diogo sentou-se em um dos bancos de madeira do jardim e começou a falar. Quando eu era jovem, tudo o que importava para minha família era o status. Meu pai, especialmente,
Era obcecado com a ideia de que eu precisava me casar com alguém à altura da nossa posição. Ele acreditava que amor era algo secundário, que o que realmente importava eram as alianças que você formava. Ana Clara sentou-se ao lado dele, intrigada, mas sem dizer nada. Foi nesse contexto que conheci sua mãe, continuou ele. Marta era tudo o que eu jamais imaginava encontrar. Simples, honesta e com uma alegria que iluminava qualquer ambiente. Nós nos apaixonamos. Mas meu pai, ele não suportava a ideia de eu me casar com alguém que ele considerava inadequada. Diogo fez uma pausa, como se estivesse revivendo aqueles momentos. Ele me deu um ultimato. Ou terminava com Marta ou perderia tudo. E na época, eu era jovem e estúpido o suficiente para pensar que ele estava certo. Então, terminei com ela e fui para o exterior. Achei que estava fazendo o que era certo. Mas a verdade é que nunca a esqueci. Ana Clara sentiu um aperto no peito. Apesar de ainda guardar mágoa, ela podia ver a dor nos olhos de Diogo enquanto ele falava. Quando voltei ao Brasil, descobri que Marta havia seguido em frente. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Não fazia ideia de que ela estava grávida, se soubesse. As coisas teriam sido diferentes. E por que nunca tentou procurá-la? Perguntou Ana Clara, incapaz de conter a pergunta. Porque eu era covarde, admitiu ele, com sinceridade. Depois que ela desapareceu da minha vida, me convenci de que talvez fosse melhor assim. Mas eu estava errado, muito errado. Ana Clara ficou em silêncio, absorvendo as palavras dele. Era difícil não sentir um pouco de compaixão, mas ela ainda precisava de mais do que desculpas para superar o que havia passado. Você acha que palavras vão mudar alguma coisa? Perguntou ela, olhando diretamente para ele. Não, Ana Clara. Não acho que palavras sejam suficientes, mas espero que elas te ajudem a entender o quanto eu me arrependo e o quanto quero estar aqui agora. Respondeu ele. Ela respirou fundo, sem saber o que dizer. Antes que pudesse continuar, Marta apareceu no jardim, sorrindo. Está tudo bem aqui? Perguntou ela, aproximando-se. Sim, estamos conversando. Respondeu Diogo, com um sorriso leve. Marta sentou-se ao lado deles e olhou para Diogo. Eu sabia que esse dia chegaria. Você sempre foi o tipo de homem que carrega o peso das escolhas que faz. Diogo assentiu, sentindo o peso das palavras dela. Eu não posso mudar o passado, Marta, mas quero fazer parte do futuro, do seu e da Ana Clara. Marta segurou a mão dele, com um olhar carinhoso. Está no caminho certo, Diogo. Mas lembre-se, o perdão leva tempo. Nos dias que se seguiram, Diogo continuou a abrir-se com Ana Clara sobre seu passado. Ele contou histórias de sua infância rígida, das expectativas sufocantes de sua família e das escolhas que o levaram a se tornar o homem que era. Aos poucos, Ana Clara começou a enxergá-lo sob uma nova perspectiva. Ele não era apenas o homem que a abandonara, era alguém que também carregava cicatrizes. Mesmo que elas fossem de uma natureza diferente, certa noite, enquanto Marta dormia, Diogo e Ana Clara ficaram na varanda conversando. Ela finalmente fez a pergunta que vinha evitando, desde que ele havia voltado para suas vidas. Você acha que merece o meu perdão? Diogo a olhou nos olhos, sem hesitar. Não sei se mereço, mas vou trabalhar todos os dias para conquistá-lo. Ana Clara não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou para as estrelas, sentindo que pela primeira vez em muito tempo, havia espaço para a esperança. Os dias de calmaria na mansão foram interrompidos quando Liliane decidiu agir. Expulsa da casa e enfrentando o divórcio, ela não estava disposta a aceitar a derrota sem lutar. Sua raiva por Diogo, e principalmente por Ana Clara, tornava-se combustível para um plano de vingança cuidadosamente articulado. Sentada em uma cafeteria luxuosa no centro da cidade, Liliane encontrou-se com um repórter sensacionalista. A conversa era envolta em sussurros, mas o brilho nos olhos dela deixava claro que estava pronta para jogar sujo. Então quer dizer que o grande Diogo Almeida tem uma filha que apareceu do nada? Perguntou o repórter, anotando rapidamente em seu bloco de notas. Exatamente, respondeu Liliane, inclinando-se para a frente. E você não imagina os segredos que essa família esconde? Ela passou um envelope grosso para o homem, contendo supostos documentos e fotografias que comprometeriam Diogo. Liliane sabia que nem tudo no envelope era verdade, mas não se importava.
Para ela, destruir a reputação de Diogo era o único objetivo. Enquanto isso, na mansão, Ana Clara tentava se adaptar à nova rotina, apesar de ainda sentir-se deslocada. A presença constante de Marta e a dedicação de Diogo a faziam acreditar que as coisas poderiam melhorar. Naquela tarde, enquanto organizava a biblioteca, Ana Clara ouviu passos apressados no corredor. Era Diogo, segurando o celular com força, o rosto tomado por uma expressão grave. "O que aconteceu?" perguntou ela, preocupada. "Liliane", respondeu ele sem rodeios. "Ela está espalhando mentiras sobre nós." Diogo mostrou a Ana Clara uma mensagem que recebera de um amigo. Era uma prévia de uma matéria que seria publicada no dia seguinte em um site de fofocas. O título dizia: "Segredos obscuros dos Almeida. Uma filha secreta e um passado sombrio." "Isso não pode estar acontecendo", disse Ana Clara, sentindo o peito apertar. "Infelizmente está", respondeu Diogo, passando a mão pelos cabelos. "Liliane está desesperada. E quando ela está assim, é capaz de qualquer coisa." Ana Clara sentou-se no sofá, tentando processar o que aquilo significava. Ela sabia que, ao aceitar viver na mansão, estaria entrando em um mundo completamente diferente, mas não imaginava que teria que lidar com algo assim tão cedo. "O que vamos fazer?" perguntou ela, olhando para Diogo. "Vamos lidar com isso da melhor forma possível. Vou procurar meu advogado e, se necessário, processar Liliane por difamação, mas preciso que você e Marta fiquem tranquilas. Não vou deixar que ela nos prejudique." Ana Clara assentiu, mas a preocupação continuava estampada em seu rosto. Na manhã seguinte, a notícia estava em todos os lugares. A matéria de Liliane foi publicada. Recheada de insinuações maldosas e informações distorcidas, o texto sugeria que Ana Clara havia se aproximado de Diogo com intenções interesseiras e que a relação entre os dois era suspeita. A reputação de Diogo começou a ser questionada por pessoas próximas e até mesmo por parceiros de negócios. Marta, ao ver as notícias, ficou indignada. "Essa mulher passou dos limites", exclamou, segurando o jornal com as mãos trêmulas. "Calma, mãe. Não deixe isso te afetar", disse Ana Clara, tentando acalmá-la. "Como não me afetar, Ana? Ela está tentando destruir tudo o que estamos construindo." Diogo, que estava ao telefone com seu advogado, entrou na sala naquele momento. "Já estou tomando providências", disse ele com firmeza. "Liliane não vai sair impune, apesar das ações legais que Diogo iniciou." As fofocas começaram a se espalhar rapidamente. No vilarejo onde Ana Clara cresceu, vizinhos comentavam com curiosidade e desprezo. Ela sentiu o impacto disso quando foi ao mercado local e percebeu os olhares desconfiados e os cochichos ao seu redor. Ao voltar para a mansão, desabafou com Marta. "Parece que todos acham que eu sou culpada por algo. É como se eu fosse uma estranha, até mesmo no lugar onde cresci." "Isso vai passar, filha", disse Marta, segurando a mão dela. "As pessoas sempre falam, mas a verdade sempre prevalece." Ana Clara queria acreditar nas palavras da mãe, mas a sensação de ser julgada e exposta era difícil de ignorar. Enquanto isso, Liliane recebia as primeiras consequências de seus atos. O advogado de Diogo enviou uma intimação formal, exigindo que ela removesse as informações falsas e emitisse uma retratação pública. Contudo, ela não parecia disposta a recuar. "Ele acha que pode me intimidar", disse ela para si mesma, enquanto rasgava a intimação. "Ainda não terminei com vocês." Liliane começou a procurar outras formas de atacar. Tentou convencer antigos funcionários da mansão a depor contra Diogo, mas não encontrou ninguém disposto a se juntar a ela. Sua frustração crescia, mas também alimentava sua determinação. De volta à mansão, Diogo percebeu que era hora de uma conversa mais profunda com Ana Clara. Ele a chamou para o escritório, onde os dois sentaram-se frente a frente. "Ana Clara, sei que isso tudo está sendo muito difícil para você, e é culpa minha." "Não, pai. A culpa é da Liliane. Ela não aceita que perdeu e está tentando nos destruir. Ainda assim, você está no meio de tudo isso por minha causa. Prometi que te protegeria, e é exatamente o que vou fazer." Ana Clara olhou para ele, sentindo-se grata, mas também exausta. "Só espero que tudo isso termine logo." "Vai terminar, eu prometo. E quando isso acontecer,
Vamos sair disso mais fortes, apesar da turbulência. Havia um sentimento crescente de união entre eles. Liliane havia iniciado sua ofensiva, mas Ana Clara e Diogo estavam determinados a resistir. O caos gerado pelas acusações de Liliane ainda reverberava dentro e fora da mansão. Cada nova mensagem ou chamada que Diogo recebia parecia trazer mais problemas. Mas, em meio à tempestade, Ana Clara percebeu que não podia continuar vivendo à sombra de rumores e mentiras. Era hora de enfrentar o passado de frente. Uma manhã, enquanto tomava café com Marta no jardim, Ana Clara disse: "Mãe, eu acho que preciso voltar ao vilarejo. Preciso encarar as pessoas que estão falando de mim." Marta olhou para ela com preocupação. "Tem certeza, filha? Não quero que você passe por mais humilhações." "Eu tenho, mãe. Se eu continuar fugindo, essas pessoas vão continuar achando que estou escondendo algo. É hora de mostrar que não tenho nada a temer." Marta assentiu, ainda hesitante, mas orgulhosa da coragem da filha. Ana Clara pediu para Diogo acompanhá-la até o vilarejo. Ele hesitou no início, preocupado com a reação das pessoas, mas acabou concordando. Eles foram juntos, em um dos carros de Diogo, cruzando as ruas que Ana Clara conhecia tão bem. Cada esquina parecia trazer memórias da infância e da luta ao lado de Marta. Ao chegarem à praça principal, os olhares curiosos começaram a se fixar neles. Diogo estacionou o carro, mas Ana Clara foi a primeira a descer, andando com passos firmes. Ele a seguiu, mantendo-se um pouco atrás. As conversas ao redor começaram a se transformar em murmúrios, mas Ana Clara ignorou. Entrou no mercado local, onde encontrava sempre os mesmos rostos de anos atrás. O silêncio tomou conta do ambiente quando ela apareceu. "Bom dia", disse Ana Clara, olhando diretamente para o balconista, um senhor que conhecia desde a infância. "Bom dia, Ana Clara", respondeu ele com um tom hesitante. Ela sabia que ele era um dos que haviam compartilhado as fofocas sobre ela. Decidiu ser direta. "Fiquei sabendo que estão dizendo coisas sobre mim, que saíram em um site. É sobre isso que todo mundo está falando, não é?" O homem corou e olhou para os lados, buscando apoio nos outros clientes. "Bem, você sabe como é. As pessoas falam. Não sabemos o que é verdade ou mentira. Então vou deixar claro", continuou Ana Clara com a voz firme. "Nada do que foi publicado naquela matéria é verdade. Eu não cheguei até aqui por oportunismo, e muito menos por enganar alguém. Tudo o que conquistei foi com esforço e honestidade." As palavras ecoaram no mercado. Alguns pareciam surpresos com a coragem dela. Enquanto outros evitaram olhá-la nos olhos, Diogo, observando tudo de perto, sentiu um misto de orgulho e culpa. Ele sabia que as fofocas só existiam porque sua história com Ana Clara era cercada de omissões e segredos. Ao saírem do mercado, Diogo disse: "Você foi incrível lá dentro, mais corajosa do que eu seria." "Não fiz isso por você, pai. Fiz por mim e pela minha mãe. Mas obrigada por vir comigo." Ele assentiu, respeitando o espaço dela. De volta à mansão, Marta os esperava na sala, quando viu Ana Clara entrando com um semblante confiante. Sorriu. "Como foi?" perguntou ela. "Difícil, mas necessário", respondeu Ana Clara. Sentando-se ao lado da mãe, "Eles não vão mudar de opinião de uma hora para outra, mas pelo menos sabem que não vou me esconder." Diogo se aproximou e sentou-se à frente delas. "E agora, Ana Clara, o que você pretende fazer?" Ela ficou pensativa por um momento antes de responder. "Quero seguir em frente. Não vou permitir que o passado ou os rumores me definam." Marta segurou a mão da filha e olhou para Diogo. "Acho que estamos todos aprendendo a lidar com isso. O passado tem um jeito estranho de nos encontrar, mas também nos ensina a sermos mais fortes." Diogo assentiu, sentindo o peso das palavras dela. Ele sabia que, mais do que enfrentar os outros, precisava enfrentar seus próprios erros. Nos dias que se seguiram, Diogo começou a tomar medidas mais assertivas contra Liliane. Seu advogado conseguiu uma liminar que obrigava a retirada da matéria do site, e ele decidiu dar uma entrevista pública esclarecendo a verdade. Ana Clara relutou em participar no início, mas acabou concordando. Era importante que as pessoas ouvissem diretamente dela. Durante a entrevista, transmitida ao vivo por um canal local, ela falou sobre sua história, sua relação com Marta e como havia descoberto a conexão com Diogo. "Minha vida nunca foi fácil", disse ela.
olhando diretamente para a câmera. Mas sempre fui honesta sobre quem sou e de onde venho. Não estou aqui para buscar favores ou privilégios. Estou aqui para construir algo verdadeiro com meu pai, que também está aprendendo a lidar com tudo isso. As palavras dela tocaram muitas pessoas. Nas redes sociais. Começaram a surgir mensagens de apoio, e a opinião pública começou a mudar gradualmente. Liliane, por outro lado, assistia à entrevista de sua antiga casa com ódio fervendo no peito. Ela percebeu que seus planos estavam fracassando e que Diogo e Ana Clara estavam ganhando força, mas em vez de recuar, ela decidiu dobrar a aposta. Se eles acham que isso acabou, estão muito enganados, murmurou para si mesma. Enquanto isso, na mansão, Ana Clara sentiu que havia dado um passo importante para se libertar do peso das fofocas. Apesar dos desafios que ainda estavam por vir, ela estava determinada a continuar lutando pelo seu lugar. Os dias após a entrevista de Ana Clara foram como um sopro de alívio para Diogo e sua família. Embora as fofocas ainda não tivessem cessado completamente, o apoio recebido nas redes sociais e de pessoas próximas trouxe uma nova perspectiva. Para Ana Clara, era como se finalmente estivesse sendo ouvida. Como se sua voz tivesse encontrado um espaço em meio ao barulho. Mas enquanto isso, Liliane trabalhava em sua última cartada, em um hotel simples e afastado. Ela passava as noites revendo antigos documentos e contatos que poderiam ajudá-la a virar o jogo. Suas intenções eram claras. Se ela não pudesse destruir a reputação de Diogo e Ana Clara, pelo menos causaria o máximo de dano possível antes de desaparecer. Numa tarde fria, enquanto analisava registros bancários antigos, Liliane encontrou algo que a fez sorrir. Era uma transferência suspeita feita por Diogo anos atrás, destinada a um projeto que nunca havia saído do papel. Para ela, aquilo era um sinal de que poderia usá-lo como arma. Todos têm esqueletos no armário, murmurou satisfeita na mansão. Ana Clara começava a se sentir mais à vontade. Apesar de ainda haver uma barreira emocional entre ela e Diogo, os dois estavam aprendendo a construir uma relação baseada na honestidade. Certo dia, enquanto caminhavam pelo jardim, ele disse: "Você tem lidado com tudo isso com muita força, Ana. Mais do que eu jamais poderia imaginar. Não sinto que tenho outra escolha, pai. Se eu recuar, é como se estivesse dando razão a Liliane e às pessoas que acreditam nela." Diogo assentiu, orgulhoso da determinação da filha. Mas no fundo, ele sabia que Liliane ainda representava uma ameaça real. Dias depois, um envelope foi entregue na mansão. Ao abri-lo, Diogo encontrou uma carta anônima e cópias da transferência bancária antiga que Liliane havia descoberto. A carta fazia ameaças explícitas. Insinuando que ele havia cometido crimes financeiros, ele reconheceu imediatamente que aquilo era obra dela. "Não acredito que ela ainda está tentando algo", disse Diogo, frustrado, enquanto mostrava os documentos para seu advogado. "Não se preocupe, Diogo", respondeu o advogado examinando as cópias. "Essa transferência foi completamente legítima. Apenas um projeto que não deu certo. Não há nada ilegal aqui. Mas precisaremos agir rapidamente para garantir que isso não seja usado contra você." Diogo concordou e decidiu confrontar Liliane pessoalmente. Ele sabia que, se não encerrasse aquilo de uma vez por todas, ela continuaria causando problemas. No dia seguinte, Diogo encontrou Liliane em um café discreto, longe de olhares curiosos. Ela estava impecavelmente vestida, como sempre, mas havia uma dureza em seus olhos que ele reconhecia. "Então, decidiu me encontrar, finalmente", disse ela, com um sorriso falso. "Vamos acabar com isso, Liliane. O que você quer?", perguntou ele direto. Ela riu, mexendo na xícara de café. "O que eu quero? Eu quero o que é meu por direito, Diogo. Passei anos ao seu lado, construindo essa imagem de família perfeita. E agora você acha que pode me descartar assim? Você destruiu essa imagem sozinha. Suas mentiras, manipulações. Isso tudo foi escolha sua. E agora está tentando arruinar não apenas a mim, mas a Ana Clara também. Ela não merece isso." Liliane inclinou-se para a frente, seu sorriso desaparecendo. "Não venha com esse discurso de pai protetor agora, Diogo. Você nunca se importou com ninguém além de você mesmo." Diogo a encarou com firmeza. "Estou te dando uma última chance, Liliane. Retire todas as acusações. Pare de espalhar mentiras e desapareça da nossa vida. Caso contrário,
Vou garantir que enfrente todas as consequências legais do que fez. Liliane piscou algumas vezes, parecendo medir suas opções. Ela sabia que Diogo tinha os recursos para cumprir a ameaça, mas o orgulho ainda era seu maior obstáculo. Você realmente acha que pode me assustar? Desafiou ela, mas sua voz tremia ligeiramente. Não é uma ameaça, Liliane. É um aviso. Essa é a sua última oportunidade de sair com dignidade. Depois de um longo silêncio, Liliane se levantou, ajeitando o casaco. Veremos quem ganha, Diogo. Ela saiu do café, mas pela primeira vez parecia incerta de sua posição. Nos dias seguintes, Diogo intensificou as ações legais contra Liliane. O processo de divórcio avançou rapidamente, e as provas contra ela, desde a armação do vestido até as acusações falsas, começaram a ser apresentadas. Com poucas opções, Liliane foi obrigada a fazer um acordo para evitar um processo ainda mais longo e desgastante. A notícia de sua derrota espalhou-se rapidamente. Liliane, antes uma figura influente no círculo social da região, foi publicamente humilhada e isolada. Tentou manter sua pose, mas o peso das consequências começou a aparecer em sua postura cada vez mais abatida. Na mansão, Ana Clara recebeu a notícia com alívio, mas sem celebração. Não quero que isso se torne motivo de comemoração, disse ela a Marta. Não importa o quanto Liliane tenha tentado nos prejudicar. Não desejo o mal dela. Isso mostra quem você é, Ana, respondeu Marta sorrindo. Alguém forte e de coração puro. Diogo entrou na sala naquele momento, segurando uma pasta com os documentos finais do divórcio. É oficial. Liliane está fora de nossas vidas, anunciou ele. Ana Clara olhou para ele, sentindo uma mistura de alívio e compaixão. Espero que ela encontre paz, assim como espero que possamos encontrar a nossa. Diogo sorriu, orgulhoso da maturidade da filha. Para ele, aquele momento marcava o fim de um ciclo de tumulto e o início de algo novo. Algo que eles finalmente poderiam construir juntos, com Liliane definitivamente fora de suas vidas. A mansão finalmente parecia um lugar de tranquilidade. A tensão que antes pairava nos corredores deu lugar a uma atmosfera mais leve. Para Ana Clara, no entanto, o fim do conflito com Liliane era apenas o começo de uma nova jornada. Reconstruir a relação com Diogo e descobrir seu lugar naquela nova vida ainda era um desafio. Naquela manhã, enquanto tomava café na varanda com Marta, Ana Clara observava os jardins da mansão, o verde exuberante, as flores bem cuidadas e a serenidade do ambiente contrastavam com tudo o que vivera até então. Está pensativa, filha? Perguntou Marta, segurando uma xícara de chá quente. Ana Clara suspirou e sorriu de leve. É estranho, mãe. Nunca imaginei que um dia estaríamos vivendo aqui. Parece um sonho. Mas também não deixa de ser um pouco assustador. Marta assentiu, compreendendo. Às vezes, mudanças boas também nos assustam, Ana. Mas veja isso como uma oportunidade. Você merece cada parte dessa nova vida. Antes que Ana Clara pudesse responder, Diogo apareceu na varanda. Ele segurava um envelope grande, com um sorriso que parecia conter algo especial. Bom dia, Ana Clara, Marta, cumprimentou ele sentando-se à mesa com elas. Tenho algo para mostrar a vocês. Ana Clara o observou, intrigada. Diogo abriu o envelope e tirou de lá um conjunto de documentos. Esses são os papéis da matrícula de uma escola de moda em São Paulo. É uma das melhores do país, e acho que você deveria considerar a possibilidade de estudar lá. Ana Clara arregalou os olhos, surpresa. Escola de moda? Perguntou quase sem fôlego. Sim, eu sei que você sempre teve o sonho de estudar, e percebi o quanto tem talento e bom gosto. Essa é uma chance de explorar isso. E não se preocupe com os custos. Eu faço questão de cobrir tudo. Ana Clara olhou para Marta, como se procurasse aprovação. Marta, por sua vez, sorria com os olhos brilhando de orgulho. Filha, essa é a sua chance. Não deixe o medo te impedir. Ana Clara pegou os papéis com as mãos trêmulas, lendo as informações rapidamente. A ideia de estudar moda em uma escola renomada era ao mesmo tempo emocionante e assustadora. Eu não sei o que dizer, murmurou ela, olhando para Diogo. Não precisa dizer nada agora. Pense com calma.
Mas quero que saiba que, não importa o que decidir, eu estarei aqui para te apoiar durante os dias seguintes. Ana Clara refletiu muito sobre a proposta de Diogo. Conversou longamente com Marta, que a encorajou a seguir seus sonhos, e até trocou mensagens com antigos colegas do vilarejo, buscando opiniões. No fundo, ela sabia que queria aceitar, mas o medo de deixar Marta e a mansão a fazia hesitar. Numa tarde, enquanto caminhava pelo jardim, Diogo se juntou a ela. Os dois andaram em silêncio por um tempo antes de ele dizer: "Sabe, Ana Clara, eu nunca tive coragem de seguir meus sonhos. Sempre me deixei levar pelas expectativas dos outros. É algo que me arrependo profundamente." Ela olhou para ele, surpresa. "Você acha que isso ainda te afeta?" "Muito. Mas tenho a chance de fazer algo diferente agora com você. Quero que você tenha a liberdade que eu não tive, Ana. Quero que você viva a sua vida, e não a que os outros esperam de você." As palavras dele a tocaram profundamente pela primeira vez. Ela sentiu que Diogo não estava apenas tentando compensar os erros do passado. Ele realmente queria que ela prosperasse. "Vou aceitar", disse ela, com um sorriso hesitante. "Vou estudar moda." Diogo sorriu, aliviado. "Tenho certeza de que você vai se sair muito bem." A notícia foi recebida com entusiasmo por Marta, que começou a ajudar Ana Clara a se preparar para a mudança. Diogo cuidou de todos os detalhes, desde a matrícula até o aluguel de um apartamento próximo à escola. Ana Clara sentiu-se sobrecarregada pela generosidade dele, mas também começou a perceber que, talvez, o que Diogo mais queria era ser parte de sua vida de maneira genuína. Na semana antes de sua partida, a família organizou um jantar na mansão. Foi uma noite simples, mas cheia de emoção. Marta, com a saúde visivelmente melhor, brindou a nova etapa da filha. "Quero que você saiba, Ana, que estou muito orgulhosa de quem você é e de tudo o que conquistou", disse ela. Segurando a mão da filha, Diogo também fez questão de dizer algumas palavras. "Ana Clara, quero que saiba que, independentemente de onde estiver, esta sempre será sua casa, e eu sempre estarei aqui para você." Ana Clara sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, pela primeira vez. Sentia que tinha uma família de verdade. Algo que nunca imaginou ser possível. No dia da partida, Diogo e Marta a acompanharam até a estação de trem. Ana Clara estava ansiosa, mas também animada. Enquanto abraçava Marta, sussurrou: "Vou sentir sua falta, mãe. E eu a sua, filha. Mas quero que viva tudo o que tem direito." Ao virar-se para Diogo, hesitou por um momento antes de abraçá-lo também. "Obrigada por tudo, pai." Ele sorriu, emocionado. "Vá e brilhe, Ana. O mundo está esperando por você." Enquanto o trem se afastava, Ana Clara olhou pela janela e viu Marta e Diogo acenando. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o futuro estava cheio de possibilidades. Os primeiros dias de Ana Clara em São Paulo foram uma mistura de nervosismo e empolgação. A cidade grande, com seus arranha-céus, ruas movimentadas e energia frenética, era muito diferente da vida tranquila que ela conhecia. Ainda assim, havia algo revigorante naquele novo começo. O apartamento alugado por Diogo era pequeno, mas bem localizado e aconchegante. Ana Clara passava as manhãs explorando o bairro e as tardes organizando seus materiais para as aulas. A escola de moda era tudo o que ela sempre sonhou. Moderna, com professores experientes e colegas talentosos, vindos de diferentes partes do país. No primeiro dia de aula, ela entrou na sala com o coração acelerado, mas determinada a dar o melhor de si. "Olá, você é nova aqui?" perguntou uma colega, uma jovem chamada Clara, que tinha cabelos cacheados e um sorriso acolhedor. "Sim, sou Ana Clara. É um prazer conhecer você", respondeu aliviada por encontrar alguém amigável. Clara rapidamente a apresentou ao grupo, e Ana Clara começou a se sentir menos deslocada. A escola era desafiadora, com projetos criativos e prazos apertados, mas cada tarefa fazia com que ela se apaixonasse ainda mais pelo mundo da moda. Enquanto isso, na mansão, Marta e Diogo acompanhavam à distância a adaptação de Ana Clara. Diogo insistia em ligar para ela todas as noites, querendo saber como haviam sido as aulas e se ela estava se ajustando à vida em São Paulo. Ana Clara, embora ainda cautelosa, começava a abrir-se mais com ele.
Os dois passaram a compartilhar conversas longas e sinceras, algo que nunca haviam feito antes. Pai, hoje tivemos um exercício incrível sobre tecidos sustentáveis. Acho que quero focar nisso, disse ela em uma das ligações. Isso é incrível. Ana Clara, siga o que seu coração mandar. Você tem um talento natural e estou aqui para o que precisar, respondeu ele com orgulho evidente para Marta. Ouvir a felicidade na voz da filha era tudo o que importava. Ela sabia que Ana Clara estava finalmente começando a viver seus sonhos, e isso lhe dava força para continuar enfrentando sua recuperação. Um mês depois, Ana Clara recebeu uma notícia emocionante. Seu primeiro projeto na escola havia sido escolhido para ser apresentado em um evento de moda local. O desafio era criar uma peça inspirada na sua história de vida, algo que ela considerava profundamente pessoal. Trabalhou dias e noites no projeto, costurando cada detalhe com cuidado e dedicação. A peça final era um vestido fluido, com detalhes que remetiam à simplicidade de sua infância e ao renascimento que vivia agora. No dia do evento, Clara e outros colegas estavam ao lado dela, ajudando-a nos preparativos, quando chegou sua vez de apresentar. Ana Clara subiu ao palco com o coração batendo forte, explicou a inspiração por trás do vestido e recebeu aplausos calorosos da plateia. Entre o público, uma surpresa a aguardava. Diogo e Marta haviam decidido viajar para São Paulo para assistirem à apresentação. Sentados na primeira fileira, aplaudiram de pé, emocionados com o talento e a força que Ana Clara demonstrava. Após a apresentação, Ana Clara correu para os braços de Marta, que a abraçou com força. Você foi incrível. Minha filha, estou tão orgulhosa de você, disse Marta, com lágrimas nos olhos. Diogo também se aproximou, segurando as mãos de Ana Clara. Não tenho palavras para descrever o quanto estou impressionado. Você brilhou hoje, Ana Clara. Ela sorriu, emocionada, e pela primeira vez sentiu que finalmente estava alcançando algo que era genuinamente seu. Nos dias seguintes, Ana Clara foi convidada a participar de outros projetos e começou a atrair a atenção de profissionais do setor. Apesar da correria, sempre fazia questão de reservar um tempo para falar com Marta e Diogo, que continuavam sendo seu porto seguro. Mãe, pai, eu nunca teria conseguido nada disso sem vocês. Obrigada por acreditarem em mim, disse ela durante uma chamada de vídeo. Não, Ana Clara, foi você que trabalhou duro para chegar até aqui. Estamos apenas apoiando o que sempre esteve dentro de você, respondeu Diogo. Enquanto Ana Clara prosperava em São Paulo, a vida na mansão seguia com tranquilidade. Marta, agora com a saúde muito melhor, começou a retomar pequenos hobbies, como cuidar de plantas e costurar para amigos. Diogo, por sua vez, mergulhou em um projeto de filantropia que há tempos queria implementar, um programa de bolsas de estudo para jovens de comunidades carentes. Acho que é hora de retribuir um pouco do que a vida me deu, disse ele a Marta, que sorriu, aprovando a ideia. No final do semestre, Ana Clara voltou à mansão para uma breve visita. Ao entrar pelos portões, sentiu uma onda de nostalgia e conforto. A mansão, que antes parecia um lugar hostil e estranho, agora era um lar. Naquela noite, durante o jantar, Marta fez um brinde. Quero brindar ao futuro, às segundas chances e ao amor que nos une. Somos uma família, apesar de tudo, e isso é o que importa. Ana Clara e Diogo sorriram, emocionados. Naquele momento, perceberam que haviam superado muitas barreiras juntos e que o futuro era cheio de possibilidades. Ana Clara, segurando a mão de Marta de um lado e a de Diogo do outro, disse: Obrigada por tudo. Não importa onde a vida me leve, vocês sempre serão minha casa. A noite foi cheia de risos, memórias compartilhadas e planos para o futuro. Pela primeira vez, cada um deles sentia que, finalmente, estavam onde deveriam estar. A visita de Ana Clara à mansão se transformou em mais do que um simples reencontro. Durante os dias que passou com Marta e Diogo, ela percebeu o quanto os laços entre eles haviam se fortalecido, o que antes parecia impossível. Construir uma relação verdadeira com seu pai agora começava a se tornar uma realidade palpável. Numa manhã tranquila, enquanto Ana Clara e Marta tomavam café na varanda,
Diogo apareceu com um envelope em mãos, trazendo um sorriso que parecia guardar algo especial. Tenho algo para vocês, disse ele puxando uma cadeira e sentando-se ao lado delas. Ana Clara e Marta trocaram olhares curiosos, enquanto Diogo abria o envelope e revelava um conjunto de papéis. O que é isso? Perguntou Ana Clara, pegando os documentos. É um projeto que venho desenvolvendo há algum tempo. Decidi transformar parte das terras da mansão em um espaço comunitário. Quero construir um centro de formação, algo que possa ajudar jovens da região a aprenderem ofícios e se prepararem para o mercado de trabalho. Marta sorriu impressionada. Diogo, isso é maravilhoso. Sempre soube que você tinha um bom coração. E eu quero que vocês façam parte disso. Continuou ele. Marta, você sempre foi uma referência de resiliência e força. Acho que sua experiência pode inspirar outras pessoas. E Ana Clara, seu talento e sua visão podem ajudar a tornar esse projeto ainda mais especial. Ana Clara olhou para os papéis, tocada pela proposta. Pai, isso é incrível. Quero muito ajudar. Mas como exatamente você imagina que posso contribuir? Bem, além de trazer suas ideias criativas, pensei que poderia incluir um curso de moda no centro. Algo que você poderia liderar? Já pensou em ensinar o que está aprendendo em São Paulo para outros jovens? Sugeriu Diogo. A ideia surpreendeu Ana Clara, mas ela rapidamente percebeu o quanto aquilo fazia sentido. A possibilidade de compartilhar seu conhecimento com outros era algo que ela nunca havia considerado, mas que agora parecia profundamente significativo. Eu adoraria fazer isso, respondeu ela. Com um sorriso sincero, durante os dias seguintes, a família começou a trabalhar no planejamento do projeto. Ana Clara e Marta contribuíram com ideias práticas, enquanto Diogo cuidava da parte administrativa e legal. Foi um período intenso, mas cheio de momentos que reforçaram a conexão entre eles. Numa tarde, enquanto caminhavam pelos terrenos onde o centro seria construído, Marta apontou para um campo aberto, cercado por árvores. Esse lugar sempre foi meu favorito. Quando eu era mais jovem, costumava vir aqui para pensar. Acho que seria perfeito para o jardim do centro. Diogo sorriu. Assentindo. Vamos incluir isso no plano. Um lugar para reflexão e descanso pode fazer toda a diferença. Ana Clara observou os dois com carinho. Por mais que a jornada até aquele momento tivesse sido cheia de desafios, ela sabia que cada esforço valera a pena. Enquanto isso, em São Paulo, Ana Clara começou a atrair atenção em sua escola. Depois do sucesso de sua peça no evento local, foi convidada a participar de uma competição nacional de moda para jovens designers. Embora se sentisse intimidada pela ideia, decidiu aceitar o desafio, vendo-o como uma oportunidade de crescer ainda mais. Durante uma ligação com Diogo e Marta, contou a novidade. Estou nervosa, mas acho que preciso tentar. É uma chance única. Você vai arrasar, filha, disse Marta, com um sorriso encorajador. E estaremos lá para te apoiar, acrescentou Diogo. Não importa onde ou quando, estaremos sempre ao seu lado. As palavras deles deram a Ana Clara a confiança que precisava. Passou semanas trabalhando em seu projeto, equilibrando as aulas e o planejamento do centro comunitário com dedicação e paixão. No dia da competição, Diogo e Marta viajaram para São Paulo para assistir à apresentação de Ana Clara. O evento aconteceu em um grande auditório, com uma plateia cheia de profissionais renomados do mundo da moda. Ana Clara apresentou sua coleção com segurança e emoção, destacando como cada peça representava uma parte de sua história. Quando os resultados foram anunciados, o nome de Ana Clara foi chamado como vencedora da competição. Marta e Diogo aplaudiram de pé, emocionados, enquanto Ana Clara subia ao palco para receber o prêmio. Este prêmio não é só meu, disse ela, segurando o troféu. É de todos que acreditaram em mim, especialmente minha mãe e meu pai. Sem vocês, eu não estaria aqui. As palavras dela tocaram a todos, e o auditório explodiu em aplausos. De volta à mansão, a família comemorou a vitória de Ana Clara com um jantar especial. Enquanto brindavam, Marta propôs um momento de reflexão. Quero dizer o quanto sou grata por tudo o que vivemos até aqui. Nunca imaginei que chegaríamos a este ponto. Mas agora vejo que o amor e o perdão podem transformar qualquer coisa. Diogo assentiu, levantando sua taça. A família que estamos construindo é a maior vitória de todas. Não importa o que o futuro traga,
Sei que estaremos juntos, Ana Clara, com lágrimas nos olhos. Completou. Eu nunca imaginei que teria isso. Obrigada, mãe. Obrigada, pai, por tudo. A noite terminou com risos, histórias compartilhadas e a certeza de que, apesar de tudo, haviam encontrado algo precioso. O verdadeiro significado de família, o Centro Comunitário dos Almeida, foi inaugurado num sábado ensolarado, cercado de alegria e emoção. A construção, que antes era apenas um terreno vazio, agora se erguia como um símbolo de renovação e propósito. Jovens do vilarejo e comunidades próximas chegavam animados. Curiosos para explorar os cursos e atividades oferecidos, Ana Clara, Marta e Diogo estavam na entrada, recebendo os convidados com sorrisos genuínos. Para eles, aquele dia representava mais do que uma conquista material. Era a prova de que o trabalho em equipe e o amor podiam superar até mesmo os maiores obstáculos. Quando o relógio marcou 10 horas, Diogo subiu ao pequeno palco montado no jardim central. Ele olhou para a plateia, que incluía amigos, parceiros de negócios e moradores locais, e sentiu o peso do momento. Hoje é um dia muito especial para mim e minha família, começou ele. Este centro não é apenas um projeto. É um sonho que representa segundas chances, união e o desejo de criar oportunidades para todos. Ele fez uma pausa, olhando para Ana Clara e Marta, que estavam na primeira fila. Quero dedicar este dia a 2 mulheres incríveis que mudaram minha vida, Marta, que nunca deixou de acreditar em mim, mesmo quando eu cometi tantos erros, e Ana Clara, minha filha, que me ensinou o verdadeiro significado de força e resiliência. A plateia explodiu em aplausos, e Marta secou uma lágrima que escorria discretamente. Ana Clara, emocionada, subiu ao palco e abraçou Diogo. Ela pegou o microfone e completou. Esse centro é para vocês, jovens que sonham com um futuro melhor. Quero que saibam que tudo é possível quando acreditamos em nós mesmos e quando encontramos pessoas que nos apoiam. Hoje, estamos aqui para mostrar que ninguém está sozinho. O público aplaudiu novamente. E o evento seguiu com visitas guiadas e apresentações dos cursos disponíveis. Nos meses que se seguiram, o centro comunitário tornou-se um sucesso. Ana Clara assumiu a coordenação do curso de moda, onde ensinava jovens a criar peças que refletissem suas culturas e histórias. Marta, sempre presente, compartilhava sua experiência de vida em palestras que inspiravam mães e mulheres da região. E Diogo, agora envolvido em outras iniciativas filantrópicas, encontrou um propósito que ia além dos negócios. A família estava mais unida do que nunca, e cada dia era uma celebração das conquistas que haviam alcançado juntos. Ana Clara, entre os dias de trabalho no centro e as viagens a São Paulo para concluir seus estudos, sentia que finalmente havia encontrado um equilíbrio. Numa tarde tranquila, enquanto caminhavam pelos jardins do centro, Ana Clara e Diogo pararam para descansar em um dos bancos sob a sombra das árvores. Sabe, pai, nunca imaginei que chegaria a este ponto, disse Ana Clara, olhando para o céu. Antes, achava que nossas vidas eram como 2 mundos separados, que nunca poderiam se encontrar. Diogo a olhou com um sorriso sereno. E eu nunca imaginei que teria a chance de consertar os erros que cometi. Você me deu um presente que eu não merecia, Ana Clara, o seu perdão. Ela sorriu, segurando a mão dele. O passado não pode ser mudado, mas o que fazemos com o presente é o que importa. E você mostrou que está disposto a fazer o certo. Eles ficaram em silêncio por um momento, apreciando a paz ao redor. O que vem agora? Perguntou Diogo. Acho que o que vem agora é continuar construindo, dia após dia, para nós, para o centro, para quem precisar de nós. Pouco tempo depois, Ana Clara foi convidada a apresentar sua coleção de moda sustentável em um evento internacional. Diogo e Marta insistiram em acompanhá-la, e juntos viajaram para a Europa, onde o desfile seria realizado. A viagem não era apenas uma oportunidade profissional para Ana Clara, mas também um momento de celebração para a família. No dia do evento, enquanto assistiam à apresentação, Marta sussurrou para Diogo. Olhe para ela. Quem diria que aquela menina que lavava roupas para ajudar em casa agora estaria brilhando no mundo todo? Diogo sorriu, com os olhos marejados.
Ela sempre teve isso dentro dela. Só precisava de uma chance para mostrar. Quando o desfile terminou, Ana Clara foi ovacionada pelo público. Ela subiu ao palco para agradecer. E mais uma vez, fez questão de reconhecer as pessoas que a inspiraram. Quero dedicar este momento à minha mãe, que é meu exemplo de coragem, e ao meu pai, que me mostrou o poder das segundas chances. Vocês são minha força, e esse desfile é para vocês. Ao voltarem para o Brasil, a vida seguiu seu curso, mas agora com um senso de propósito renovado, a família celebrava cada conquista, grande ou pequena, e enfrentava os desafios com união, numa noite tranquila. Enquanto jantavam no jardim da mansão, Marta levantou sua taça para fazer um brinde ao amor, à resiliência e à família que construímos. Que esse legado continue a inspirar outros. Assim como nos transformou, Diogo e Ana, Clara ergueram suas taças, sorrindo. Ao futuro, disse Ana Clara, e ao que ainda vamos conquistar juntos. O brinde selou não apenas aquele momento, mas toda a jornada que haviam percorrido. O passado já não era mais uma sombra. Agora era parte da história que os unia. E com o futuro à frente, Ana Clara, Marta e Diogo sabiam que tinham tudo o que precisavam, um ao outro.